o plano de Deus para o casamento. Esse é o título, né? E, gente, o casamento é uma coisa divina. Tem duas e apenas duas instituições, meu filho, que conseguiram vencer o pecado, que passaram do pecado, que a gente herdou. A gente perdeu a vida eterna, a gente perdeu o Éden, né? E a gente ganhou um monte de coisas ruins, né? Que servem para o nosso crescimento como pessoa, né? Como o trabalho, o suor, as doenças. Que, por incrível que pareça, quanto mais o homem pecador tem facilidades, mais ele se perde, né? E a gente vê diversas, ali que nem Sodoma e Gomorra, das coisas que Deus coloca ali de por que aquele povo se perdeu, né? Era a fartura de comida. O povo vivia num vale muito fértil, tinha muita comida e aí não precisava trabalhar tanto. E aí, quando tu não trabalha, o que tu faz? Cabeça vazia. Exatamente, é só bobagem. Mas tem duas instituições que venceram, passaram, né, pro lado de cá. Vieram junto com Adão e Eva, que é... O título, né? É o casamento. E o outro qual é, meu filho? Então, o outro... O sábado, meu filho, o sábado. Não, mas você poderia dizer também a oração. Sim. Com Deus, conversa com Deus. Não, mas lá a conversa era cara a cara. Aqui a gente vai pela fé, né? Mas o casamento... E por que o casamento é tão importante? Porque o casamento, ele é o início da família. E a família terrena, ela é o reflexo da família divina. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É uma família. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, assim como tem a família no céu, tem a família na terra. Tá certo? Só a gente não pode ser onipresente, né? Então, na verdade, a gente vira uma pessoa só através da família. E Deus deu para a família o maior dom que Deus tem. Quer dizer, não é o maior, mas sei lá. Agora, da criação. Entende? Que é o da criação, do amor. Satanás, os anjos não têm esse dom. Não tem esse dom. Satanás, né? Os anjos. Sim, os anjos, os anjos de maneira geral não têm, mas o ser humano tem. Mas esse dom ele vem através da família, entende? Porque um ser humano, com que idade Deus colocou Adão e Eva no mundo? Adultos formados e preparados para enfrentar aquilo que estava por vir. Eram pessoas maduras, vamos dizer assim, emocionalmente falando, fisicamente, né, e psicologicamente. A tarefa da família é justamente a mesma. A tarefa da família não termina quando nasce a pessoa. A tua tarefa como pai, tu e a tua esposa, ela só vai terminar, por exemplo, quando a Antonella tiver pronta mental, espiritual e fisicamente para poder assumir os compromissos do mundo e se tornar independente, casando com outra pessoa e tendo uma outra família, tá certo? E é por isso que Satanás ataca tanto a família, porque a família exige, para funcionar direitinho, um pai e uma mãe e tudo mais. Se não é assim, não dá. E é por isso que Jesus, ele, vamos dizer assim, ele consertou, né, uma coisa que Moisés tinha aliviado bastante. Por causa da dureza do coração do ser humano naquela época, as mulheres sofriam muito com os homens rudes e malvados, então elas podiam se libertar deles, né? Mas aquilo virou uma coisa que era para ser para o bem, se transformou para o mal, virou uma... Sim, o ser humano sempre distorce, né? Distorce as coisas. E aí, quando perguntaram para Jesus se era lícito dar carta de divórcio, eles não estavam nem um pouco interessados nisso. O que eles queriam fazer é colocar Jesus contra Herodes. Herodes era o rei. Sabe, o Herodes, aquele que cortou a cabeça de João Batista. E por que Herodes cortou a cabeça de João Batista? Porque a Herodias, né, que era a filha do Herodes,
pediu pela cabeça de João Batista, porque a mãe, né, ficou falando para filho, pede a cabeça, porque a mãe odiava o João Batista, por quê? Porque ele falava do adultério. Ele falava do adultério. O Herodes, gente, ele casou com a cunhada dele, ele roubou a mulher do irmão dele. Ele se separou e casou com a mulher do irmão, na cara dura. Foi lá e pegou a mulher. Claro, o Herodes era mais rico, mais poderoso. A mulher do irmão dele não era... Ele não chegou a matar o irmão para isso? Não. Foi lá assim. Tava lá o irmão lá e ele aqui e ele roubou a mulher dele. E o João Batista falava disso. Dizia pecado aberto, porque era um pecado aberto que corrompia o povo. Se o Herodes pode fazer, eu também posso fazer. Ele é o líder, e olha só a situação. E eles queriam colocar a mesma coisa para quê? Né? Para indispor o Herodes contra ele. Não, o que tu acha do divórcio? E Jesus usou então, né? Disse, não, divórcio não, conforme está lá em Gênesis, né? Sempre faziam pegadinha com Jesus. Sempre faziam isso. Né? A pergunta era sincera. E Jesus não se mexeu, disse assim, não foi. A carta de divórcio foi uma vamos dizer assim, uma exceção, uma concessão que Deus fez por causa da dureza do coração das pessoas. Tá? Mas o casamento, desde o início, os dois vão se tornar uma só carne. E aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. A separação, ela só é aceita biblicamente por adultério, né? E, lamentavelmente, a gente vê muita gente se separando por qualquer razão. O cara passa um tempo, não aguento mais a tua cara, porque cada um vai para um lado, e assim casa separa. E o problema por que tu casa? As pessoas casam para fazer que o outro dê felicidade para ti. E, gente, um casamento para dar certo, a pergunta é sempre, o que eu posso fazer para deixar minha esposa mais feliz? Pensar no outro. Pensar no outro e não em si. Tá? E a gente tem a tendência disso, todos nós temos a tendência de explorar o outro. Tá? E, na realidade, a gente tem que aprender a servir o outro. O que eu posso fazer para deixar minha esposa mais feliz? E assim a gente tem que fazer. Eu ando tanto agradando... Vice-versa, né? Sim, se a gente conseguisse claro. fazer isso, né? Porque o céu vai ser assim, né? A gente querendo fazer o outro feliz. Exatamente. Exatamente. Essa é a ideia do casamento, entende? Tá? A gente não vai ficar muito aqui, né? Porque é óbvio que o que está acontecendo no mundo aí é uma barbaridade, né? E o pior é que isso acaba respingando para dentro da igreja, né? O que é o casamento, assim, só para... Né? Casamento é chegar na igreja e se casar, a bênção do padre ou do pastor? Não, é incrível. O que seria tu casar com a tua mulher? É incrível. Sabe o que é casamento? Quando a gente fez sexo. Isso é casamento. Na Bíblia é isso, gente. A festa, toda aquela coisa, aquilo ali... É uma formalidade. Formalidade. Então, por isso que Deus bate tanto nesse negócio do adultério. Porque, na realidade... É que não é que só se pode casar virgem. É que não tem como, né? No momento que se perde a virgindade, tu tá casando. Tá casando. Aí tu vai lá na casinha da luz vermelha, tu casou com metade da mulherada lá, entende? E aí é difícil, entende? E isso é a degeneração da raça humana. E por que Deus se interessa... Satanás se interessa na degeneração. Ele ataca tanto a família, porque a família, ela representa Deus. Ele é um reflexo de Deus e ele odeia isso. E se eu tenho uma família destruída, os seres humanos, eles não saem direitinho. Eles não vão conseguir se tornar adultos, física, psicológica e espiritualmente adultos. E esses problemas que ele tem, eles vão passar para os outros, que vão passar para os outros. Gente, eu lido com dependência química lá. Boa parte, assim, para não dizer a maioria, tipo 95% do pessoal que vai lá são filhos de pais separados. O meu marido é muito presente. Presente aonde? Com a outra mulher, não ali dentro de casa com o filho. Né? É esse o negócio. E o que a gente vê que às vezes alguém comenta isso e tem gente que fica chateada, assim, uma mulher, um homem, principalmente uma mulher, né? As mulheres, não, mas eu consegui, eu fiz de tudo, eu batalhei, né? E tem muitos casais, famílias perfeitas que acontece o problema. Lógico que tem.
Mas a estatística mostra, né, que nem está falando, quando tem um lar desregrado, a criança ela não progride como devia ser. Não tem como, não é assim que, né, não vale aquele valor daquela mãe solteira que batalhou, enfim, puxa vida, ninguém está dizendo que ela é menos. Né? Mas... Porque ela fez aquilo sozinha, ela não consegue, Exato, ela não. exato. A coisa foi feita para dois, para um homem e uma mulher. Entende? Aí o que acontece? Fica aquela criança sem a figura masculina. Ele não vai conseguir desempenhar o papel de homem dele como ele deveria. E é aí que quando alguém comenta isso na internet, né, algumas ficam muito bravas, assim, não, mas isso é um absurdo que tu tá falando, eu me virei, me desdobrei. Não, concordo. E tem um monte de gente que botou os filhos no mundo e ficou tudo certo. Exato. Mas, lamentavelmente, eu tô lá na fazenda e eu digo, ó, do pessoal que tá aqui, é só dizer... Quase todos. Porque cada um tem uma função. São de famílias. A mãe tem uma função. Sim. E o pai tem uma função. Isso não é errado dizer. Não. Cada um tem uma função. Exatamente, né? E a gente tem que respeitar isso. Inclusive, quando há trocas de papéis, já dá problema. Já dá problema. Em muitas, a gente vê Lembra, não é machismo dizer não, isso. Não, porque isso traz problemas, ponto. Isso é estatístico, é só tu estudar ali, tu vê os estudos que tem. Então, quando tem o pai, aquele 5% que tem o pai, né? Teve uma vez, eu estava numa reunião lá com a família, conversando tudo mais, o menino, né? A mãe, o pai, aquela família toda ali, tinha mais tio, tias, era um monte de gente. E daqui a pouco, cada um falou, outro falou, daqui a pouco o pai resolveu dizer alguma coisa. Olha só o que a mulher fez, rapaz. A mulher disse assim, cala a boca, fulano, não chegou a tua vez de falar ainda. Puxa vida. Entende? Eu fico pensando, se na frente de estranho, eu estava ali, eu era um estranho, a primeira vez ela fala assim com o marido e o marido cala a boca e se encolhe. Meu Deus, não assim, tinha que ser o homem mandar ela calar a boca. Não, também não é assim. Também estaria errado, mas aí tu vê que ali foi feita uma troca de papel, entende? O pai não conseguia ser pai, a mãe não deixava. E aí quando a mãe não deixa o cara ser pai, é a mesma coisa que não tivesse pai. Né? Qual que é a figura principal dentro do casamento para ele dar certo? É Deus. É o homem, é a mulher, é o Deus. Filho... Vamos ter um filho para melhorar o casamento. Nossa, isso é a pior coisa que podem fazer. É uma ideia, né? burra, né? É uma ideia muito burra, porque aí tu traz mais um para sofrer ali dentro. Né? Filho não segura casamento, não é assim. A gente tem que o casal tem que estar muito bem estruturado, muito bem, vamos dizer assim, alinhavado com Deus. Porque assim, gente, quanto mais perto o casal está de Deus, porque não existe também essa história do casal estar com Deus. Existe o homem está com Deus, a mulher está com Deus. Relacionamento é individual. Relacionamento é individual, entende? Quanto mais próximo tu tá de Deus, mais próximo tu vai estar do teu cônjuge. É fácil, bota um ponto no centro do círculo. Quanto mais tu te aproxima daquele ponto do centro do círculo, mais tu te aproxima dos outros. Entende? A gente vai se aproximando, né?